Hoje eu quero ter uma conversa com vocês que são pais de crianças pequenas, ali por volta de 3, 4 anos. Em muitos casos eu sei o que acontece nessa fase. De repente elas ganham uma força vital, uma impulsividade. Elas batem um carrinho contra o outro, um bonequinho contra o outro, elas mordem, elas querem fazer arminhas de Lego, elas querem lutar. E a primeira reação de muitos pais que eu vejo é uma tentativa de sufocar isso. Aqui nessa casa não entram armas, aqui nessa casa não entram espadas, menino bonzinho não faz isso. Mas, e menina, né, boazinha também não vai ser tão agressiva. Aí entra também uma questão de gênero que a gente não vai entrar nesse momento. Mas tá aí também presente, claro, a gente não pode deixar de falar, a questão de valores da família, de uma, né, querer trazer uma cultura de paz, de que armas e violência não são legais, né? A gente não pode compactuar com isso, mas por outro lado, as armas, as espadas estão aí também um simbolismo de algo que Winnicott, por exemplo, que é um autor que eu amo, não vai chamar de agressividade, mas do impulso vital. Muitas vezes chega para mim a queixa de Sabrina, o meu filho, minha filha são muito agressivos. Tem uma questão da escola também, dizer que ele está muito agressivo. Mas se a gente sufoca essa brincadeira mais de espadas, de arminhas, de luta, de confronto, a gente pode estar ao mesmo tempo sufocando um motor de desenvolvimento, porque a criança está querendo testar o mundo, ver até onde ela pode ir, até onde resistem a esse comportamento dela. E encontrar um contorno para isso pode ser importante. Então a gente vai entender o porquê simplesmente colocar regras morais pode não funcionar quando a criança está com uma necessidade de expressar essas fantasias mais agressivas. Mas atenção, entender a agressividade como impulso vital não quer dizer ser permissivo em relação a determinados comportamentos. Quer dizer que a gente vai tentar encontrar formas de direcionar essa agressividade para um determinado lugar simbólico. Mas a agressividade contra outras pessoas, na verdade, o bater, o morder, isso a gente também precisa trabalhar junto com a criança para que não aconteça. A agressividade como transformação e criação de cultura. A gente falar da criança de 4 anos, aqui a gente precisa voltar um pouco no desenvolvimento. Tem uma fase anterior que o Winnicott chama de concern, o concernimento, que quer dizer preocupação. Em algum momento, a criança ela vai expressar a sua motricidade, o seu impulso motriz por meio de um puxão de cabelo, por uma mordida. Então, a criança vem com esse instinto de motriz de colocar para fora algumas ações. Às vezes, essa ação motriz pode vir acompanhada de um descontentamento, de uma certa raiva. Ah, a mamãe demorou muito para trazer a mamadeira, a mamãe demorou muito para aparecer, ela estava trabalhando, e a criança sente isso e pode expressar com esses gestos mais agressivos, entre aspas. Acontece que depois de um certo tempo, a criança também, por volta de 1 ano, mais ou menos, ela começa a perceber que a mesma pessoa que a acolhe, a sustenta, dá esse contorno, esse colo para ela, é a pessoa que atrasa, que falta, que falha. E gera aí uma ambivalência. Ao mesmo tempo, eu amo e odeio essa pessoa. Isso é muito difícil de lidar. E aí chega um ponto que eu costumo falar em uma aula que eu dou para psicólogas e que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A criança, nesse ponto, já sente culpa. Ela já aprendeu a sentir culpa ali por volta de 1 ano. Então, com 3, 4 anos, se acontece da criança bater no pai ou na mãe, morder, ela vai sentir culpa. E a ação do adulto, muitas vezes no sentido de uma punição, de um castigo, pode ser demais para essa criança. Pode fazer com que acentue esse ciclo de repetição, porque aí ela sente que ela não está correspondendo à expectativa dos pais,
ela se sente mal com ela mesma e ela acaba repetindo esse comportamento e se sentindo pior com ela mesma, o que faz com que ela fique mais irritada e repita o comportamento de bater. Vocês entendem? Então, ela já sente culpa e o que a gente pode fazer é realmente colocar para ela que aquele comportamento não foi legal e dar para ela a oportunidade de reparação. Eu estou falando aqui de crianças pequenas, de 3, 4 anos, muito importante colocar. E de colocar para ela os limites de realmente impedir que a criança te bata. É importante você simplesmente segurar a mãozinha se ela for te bater, se afastar quando ela for te morder. É claro que às vezes é de surpresa, quando você vê a criança já fez, é tudo muito rápido, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre a questão da culpa que a criança já sente e outras estratégias para lidar com essas situações. Então, voltando, a partir do momento que a criança sente culpa, ela não precisa que você coloque castigos ou que você, às vezes, faça uma chantagem emocional com ela. Você me bateu, agora eu não gosto mais de você. Você me mordeu, eu não vou mais falar com você. Porque o que o Winnicott vai nos trazer é que a criança precisa saber que você sobreviveu ao ataque dela. Que você continua inteira, porque você é muito importante para as crianças, né? E a gente vai também entender que esses impulsos de agressividade, na verdade, podem não ser agressividade, é força. Quando a gente para pensar que culturalmente a gente usa essa força para transformar objetos. A nossa cultura toda é formada na base da destruição. Qualquer objeto que você tem aí na sua frente, você vai perceber que ele foi fruto da destruição de um outro objeto, de um mineral. Tudo que a gente transforma, que a gente tem na nossa sociedade, na nossa cultura, foi transformado e exigiu um impulso de força para que essa transformação acontecesse. Criar cultura é necessariamente transformar a natureza. E transformar a natureza exige agressividade. Eu quero de novo fazer um parênteses, que eu não estou aqui defendendo que a criança seja agressiva da forma que ela quiser, como ela quiser, com a pessoa que ela quiser. Afinal, a psicóloga lá, Sabrina, falou que é natural, que é assim mesmo, que faz parte do ser humano. Não é isso, mas o que a gente tem que cuidar é dessa força, e eu tô falando aqui de crianças pequenas, de 3, 4 anos, que estão exercitando colocar essa força para fora, e que muitas delas já sentem essa culpa quando acontece de perder ali a mão nessa força, e que elas estão aprendendo, elas precisam da nossa ajuda para entender que sim, elas podem usar dessa agressividade, dessa força na brincadeira, mas não na realidade. Porque eu tenho espadas e brinquedos que podem virar armas no meu consultório? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O Winnicott não usa esse termo impulso vital. O que ele fala é que a gente pode ter um ambiente facilitador o suficiente para que a nossa agressividade, que é natural do ser humano, se desenvolva de forma saudável. E é exatamente por isso que aqui no meu consultório a gente tem espadas e tem blocos que, se a criança quiser, ela pode transformar numa arma e fazer essas brincadeiras livremente. E eu vou participar ativamente. E por que isso? Porque a criança precisa ter um espaço que ela possa expressar as suas fantasias de ódio e de vingança e de lutas da forma mais profunda que ela possa. É importante a gente poder integrar esses sentimentos que na nossa sociedade são vistos de uma forma do ponto de vista moralista, sentir ódio, sentir vontade de vingança, sentir inveja. Isso faz parte do nosso ser humano. E a gente precisa lidar com isso da melhor forma possível para que não atinja outras pessoas. Então, os sentimentos a gente vai ter. E aí a gente tem que ir encontrando formas de como lidar com eles, não é? Para entender melhor como se dá isso na prática, eu quero sempre mostrar para vocês como que é o trabalho da psicoterapia infantil. Eu vou contar para vocês um caso
caso muito importante de Winnicott, que chama Beagle. Na verdade, o nome da criança era Gabriele, e ela estava passando pelo nascimento de um irmão. Situação que a gente sabe gera muita ambivalência ali. O amor pelo bebê, mas o ódio de ter que dividir um espaço. Então, eu vou colocar aqui na tela, eu vou ler e vou passando aqui na tela para vocês o que aconteceu nesse caso. Em uma das sessões, a Gabriele lançou um brinquedo de forma impiedosa. Ela não jogou com cuidado, ela atacou o ambiente. E o que o Winnicott fez? Ele não deu uma bronca, não disse, não pode jogar o brinquedo que quebra. E nem tentou dar uma lição de moral perguntando se ela fazia aquilo na escola. Ele simplesmente sobreviveu. Ele não interpretou o gesto na hora como um ataque pessoal. Ele não ficou magoado. Ele manteve o espaço seguro para que ela pudesse expressar aquele impulso destrutivo. E é aqui que a gente precisa diferenciar o ato da fantasia. Muitos pais me perguntam, Sabrina, se eu deixar meu filho brincar de luta ou ter uma espada, eu não estou incentivando a violência? A resposta, baseada no que o Winnicott nos mostra, é exatamente o contrário. É por isso que eu tenho espadas no meu consultório. E é por isso que eu permito que a criança monte armas com blocos de montar. Se a gente proíbe o brinquedo, o impulso não some, ele fica represado. E quando ele estoura de forma desorganizada, em crises de birra violentas ou batendo nos pais e em amigos de verdade. A agressividade é o motor da criatividade. Se o seu filho faz uma arma de Lego, ele não está virando um criminoso. Ele está tentando dominar o mundo simbólico, uma força que ele sente dentro de si e que é da ordem do humano. O brinquedo serve como um anteparo. Na brincadeira de espada, ela destrói o inimigo, luta, mata, morre. E depois ela pode ficar tranquila, quem sabe. Algumas crianças continuam, nessa energia. Mas a gente está falando aqui de crianças que estão num processo de amadurecimento saudável. A criança usa o símbolo para processar o instinto. E se a gente tira o símbolo, só fica o ato agressivo. E é aí que muitas vezes a criança começa, sem ter essa oportunidade de direcionar a agressividade dela, porque ela é barrada instantaneamente, ela começa a bater no amiguinho, a morder, a dar soco no irmão. Não necessariamente que a agressividade sendo encaminhada, o soco no irmão vai parar, tá? Porque não é só esse o motivo. E aqui eu faço um parênteses também muito importante. A gente vai fazendo uma coisa de cada vez, né? Mas na vida as coisas acontecem ao mesmo tempo. Por isso que é a dificuldade da gente entender o que está acontecendo com o meu filho, por que que ele está com esse sintoma fora do âmbito da psicoterapia. Às vezes a gente precisa da psicoterapia para dar uma organizada ali e entender. Mas, ao mesmo tempo, essas informações, essas teorias, essas reflexões ajudam muito no dia a dia e ajudam muito, por exemplo, se você está em casa e decidiu que seu filho não vai brincar com arma de jeito nenhum, não vai brincar com espada, a ver que ele pode precisar desses objetos para simbolizar o instinto agressivo que é natural do ser humano. Outra questão muito importante é a possibilidade de reparação. Então, tem um ciclo, de destruir, sobreviver, reparar. A criança tem um impulso destrutivo, quebra alguma coisa, joga, bate. A gente pode sobreviver a isso, e sobreviver a isso quer dizer: eu não vou parar de falar com você, eu não vou deixar de existir, eu não vou sair da sua vida porque você cometeu esse erro, entre aspas, que na verdade é uma expressão. Ou pode ser um erro, se você bate, se a criança bateu num adulto, bateu num amiguinho, enfim. Mas a gente tem que dar para a criança, é importante, a oportunidade de reparar, que é ali o pedido sincero de desculpas para o amigo, que é poder refazer o objeto que ela destruiu, enfim. Então a gente pode, sabendo disso, quebrar ciclos também com a criança de que ela vai se ver como a destruidora. O nosso olhar também determina muito do que a criança, de como a criança vai agir. Se de repente ela destrói uma vez, ela sente culpa e a gente intensifica essa culpa, se afastando ou colocando uma punição, a criança vai acabar entendendo que ela é assim mesmo e assim ela vai entrando numa repetição.
Falo muito em repetição aqui, né? Eu acho que a vida é repetição. Não é todos os dias a gente repete, acordar, escovar os dentes, sair para trabalhar, voltar. Então, são as repetições da vida. Então, algumas repetições a gente precisa quebrar, algumas repetições a gente precisa olhar para elas acontecendo, algumas repetições a gente precisa deixar acontecer. Bom, para finalizar, eu queria dizer que a agressividade é essa força que, infelizmente, na nossa realidade contemporânea, ainda é muito usada contra o outro. E que a criança está passando por esse processo em que ela se humaniza, aprendendo a lidar com essa agressividade que é intrínseca a ela. E muitas vezes o adulto também está em fase de apropriação sobre como lidar com essa agressividade sem ser colocada de forma a destruir o outro. O nosso papel é ser esse anteparo que vai transformar a agressividade em força de criação e não em destruição. Acreditem no potencial de sentir culpa e de reparar dos seus filhos. Muitas vezes eles precisam desse espaço para que eles mesmos percebam até onde foi a agressividade deles. O nosso olhar e um certo silêncio, querendo entender o que a criança pensou ao fazer determinada atitude mais agressiva, pode ajudá-las a ter esse espaço para que elas entrem em contato com elas mesmas. Ao mesmo tempo, não estou dizendo que ela não precise ser contida quando vai bater em alguém, que ela não precise ser. E quando a gente contém uma criança que vai bater em alguém, a gente também está ajudando a própria criança a não sentir essa culpa e a outra criança a não apanhar ou a nós mesmos não apanharmos. Mas é um processo de também sempre ir colocando para a criança de novo e de novo que ela precisa encontrar outras formas de direcionar aquela agressividade e dar para ela essas possibilidades de direcionar para outras atividades, e o melhor momento para isso é o da fantasia, é o da brincadeira. A criança que pode destruir na brincadeira e encontrar um pai e uma mãe que sobrevivem, vai crescer sabendo que o amor é mais forte que a destruição, mas a destruição faz parte da vida. Muito obrigada por me seguir até aqui. Compartilhem, curtam, se inscrevam e a gente se vê no próximo vídeo.